né? Graças a Deus pela sua vida, né? Por todos vocês que estão aqui nessa noite. Então, hoje é o terceiro domingo, né, da campanha. E vários testemunhos, né, de bênção, de resposta, né, de milagres, né? Porque a partir do momento que nós entendemos, né, esse amor do Senhor, esse amor, né, que Ele tem por nós, né, nós nos aproximamos mais, né, do Senhor, e Ele tem falado, né, com cada um de nós. Então nós temos recebido as famílias, né, para falar, famílias que têm experimentado desse amor, né, famílias que têm visto, né, a obra do Senhor na vida, né, na família, fora da família. Então nós temos convidado esses irmãos, né, para ministrar, né? Então a primeira palavra, né, nós ouvimos, né, a família do Cleito, a Mário, a Josefa, né, falou sobre o valor, né, a vidas preciosas. Depois nós tivemos aqui, né, o Carlos Eduardo, a Aline, falando sobre o filho pródigo, né, os ensinamentos, né, sobre as nossas vidas. E hoje nós teremos também outra família, né, para estar ministrando. E eu creio que o Senhor vai estar nos abençoando muito, ricamente, né, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele cumpre, né, a promessa dEle. Então essa pulseirinha, né, que nós temos recebido, se você não tem, você pode procurar a Hilda lá no final, tá ali com a Hilda, e você pega a sua pulseira, né, não tira essa pulseirinha. Se você, igual eu falei domingo, se você pegou a pulseira, por um motivo ou outro, não está usando, eu gostaria que você devolvesse a pulseira, tá? Eu gostaria que você devolvesse, não é para ficar em casa, na gaveta, é para ficar no seu braço. Então, se você não usar, né, não faz sentido. Então, você devolve, por favor, a pulseira, né, que outra pessoa vai estar usando. Mas se você não pegou ainda, você pode pegar, né? Nós temos ali para oferecer e para você sempre estar lembrando do seu valor, que você é uma vida preciosa, né? O compromisso que nós temos com Deus e o amor dele, né, tem se estendido, né, sobre as nossas vidas. Amém? Depois nós vamos dar oportunidade. Eu sei que muitos irmãos querem falar, né, daquilo que o Senhor já tem ministrado, daquilo que o Senhor já tem falado. Então hoje eu quero convidar a família do Anderson Gaião, né, os filhos, a esposa, né, e eles vão estar ministrando, liberando uma palavra, né, sobre nós. Graças a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, amém? É um prazer estar aqui. Como diz nas Sagradas Escrituras, como é bom que os irmãos se reúnam em união. E como o salmista também escreveu, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é o terceiro dia da campanha Vidas Preciosas. O objetivo é ganharmos a vida de nossos familiares e amigos para Jesus. E hoje vamos falar sobre as 4 leis espirituais. O texto base vai ser encontrado em Jeremias 29:11. Mas antes de começarmos, a gente vai fazer a introdução, a apresentação, na verdade. Então, como os senhores e senhoras podem ver, essa aqui é a nossa família e ao lado direito de camiseta preta sou eu, Everton, faço parte do Ministério Audiovisual. Minha irmã, a Ellen, que também faz parte do Ministério Audiovisual. Meu pai, que é o líder do Ministério Audiovisual e o mesário. E a minha mãe, que faz parte da limpeza da igreja. E que o Espírito Santo venha nos abençoar nesse momento de palavra, abençoar a todos nós, que nós venhamos aprender e praticar o que diz a sua palavra. Deus os abençoe. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? Que o Senhor tem maravilhas e muito mover para nós aqui nesse lugar essa noite. Isso, nós cremos que o que nós viemos buscar aqui, nesses dias em que estamos na campanha Vidas Preciosas,
Eu tenho certeza que muita gente nesses dias já tem alcançado algo que tem esperado no Senhor esses dias. Você tem alcançado algo no Senhor esses dias? Aquilo que você tem esperado, o Senhor tem feito sobre a sua vida? Como o Everton falou, eu e minha família falo que nós fomos agraciados e honrados por esse ministério para podermos estar aqui esta noite ministrando a palavra para vocês. Porque, queridos, há 16 anos nós chegamos nesse ministério. Há 16 anos nós fomos abraçados por Jesus Cristo através desse ministério. Através da vida dos pastores, através da vida dos líderes. Nesses longos 16 anos que aqui estamos, nós experimentamos muitas coisas boas, muitas maravilhas. Eu posso dizer para vocês que Jesus tem feito na minha casa, Jesus tem feito na minha família, Jesus tem feito no meu ministério. E eu posso dizer com muita clareza para você, eu estou aqui nesta noite ministrando esta palavra, porque quando eu cheguei aqui, essa igreja me abraçou. Quando nós chegamos nas situações mais difíceis que nós estávamos na nossa vida, em meu casamento, em minha casa, em minha família, nós fomos encontrados por Jesus através de vidas de irmãos e pastores que congregam nesse ministério. Que eu posso dizer para vocês que se preocupam muito, que cuidam muito bem. Eu tive muito e posso testemunhar muito sobre isso. E sou muito grato. Porque brinquei com a Núbia agora mesmo. Falei, Núbia, pastores, eu tenho 16 anos de caminhada em Cristo Jesus. Já ministrei em vários lugares. Já ministrei na quarta, já ministro para a rede de jovens, lidero um ministério. Mas nesses longos 16 anos, eu digo para você que é a minha primeira palavra que eu ministro num culto de domingo para a igreja. Minha primeira palavra. Minha não, que quem transmite a palavra é o Espírito Santo, só apenas instrumento. E digo para você, eu e essa mulher que caminha do meu lado, nós enfrentamos muitas e muitas e muitas lutas para chegar até aqui. Não foi fácil, mas vencemos por causa do amor que esse ministério tem pelas vidas, vou dizer para vocês, e por causa que nós escolhemos a seguir a Cristo. Você está aqui nessa noite porque você escolheu seguir a Jesus. Você escolheu e Ele escolheu você. Como tema da palavra nessa noite, as 4 leis espirituais, nós vamos aprender sobre elas nesta noite, queridos. Sobre as 4 leis espirituais de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Texto base. Primeiro vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero louvar e engrandecer o Teu nome nessa noite, por grandes coisas e maravilhas que eu sei que o Senhor tem feito até aqui. Até aqui chegamos porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. A Tua igreja chegou aqui nessa noite porque a boa mão do Senhor nos trouxe aqui neste lugar. E eu peço que os Teus anjos, através do nome de Jesus, aquele que é enviado em nosso favor, possa cercar esta igreja nesta noite, possa cercar este lugar, possa trabalhar e pelejar em nosso favor, porque em nome de Jesus, nós não aceitamos que nenhum tipo de potestade, principado ou enviado do inimigo possa vir querer atrapalhar o culto, possa querer causar desordem, porque no nome de Jesus, assim nós repreendemos e assim nós damos essa ordem, porque através do nome do Senhor aqui estamos, e nessa noite nós queremos, meu Deus, estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Teu Espírito quer falar neste lugar. Não seja a minha vida, mas o Espírito Santo do Senhor, através de mim, transmitindo a mensagem que o Senhor tem do seu trono, dos céus do Senhor, para a vida da Tua igreja. E a igreja diz amém. Glórias a Deus. Aleluia. Jeremias 29:11. Projeta para mim, por favor. Queridos, eu tenho um tempo aqui para estar resumindo, para estar transmitindo a palavra. Jeremias 29:11, na minha versão, diz: porque sou eu que conheço
os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, plano de lhes fazer prosperar, de não lhes causar dano e de lhes dar uma esperança e um futuro. Queridos, assim como as leis físicas que governam o universo, também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E nessa noite nós vamos aprender um pouco dessas 4 leis estabelecidas no padrão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esse ministério, para aquele que confessou Jesus e resolveu segui-lo de livre, espontânea vontade e sabendo que um preço foi pago na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Primeira lei, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. Primeira lei, Deus ama quem? Deus ama você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, senão você não estaria aqui nessa noite. Senão você não estaria ao tempo determinado nesse ministério. Senão você não teria escolhido Jesus. O plano de Deus, ele vai se cumprir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre esse ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse plano, ele pode às vezes até demorar, mas ele não vai tardar e nem falhar. Você crê nisso? Agora você já parou para pensar e analisar, queridos, o quão grande, o tão grande é o amor que esse Deus tem por mim, tem pela sua vida, tem pela sua família, tem por esta nação, tem por cada um de nós, que Ele fez algo maravilhoso, fez algo tremendo. Porque a Bíblia diz assim, ó, pois Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, o quê? Vida eterna. Então Deus já está te dando um futuro. Deus já está te dando algo tremendo. Um futuro, uma vida com Ele, uma vida eterna. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe os planos que você tem feito nesses dias. Ele sabe as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias para estar aqui, para largar tudo lá e estar aqui. Agora você analisou porque a palavra de Deus fala assim, ó, Deus tem um plano e tem um futuro melhor para nós, que somos o povo mais feliz dessa terra, porque você tem vida eterna garantida. Você tem uma vida diferente garantida. Isso é o que diz em João 3,16. A promessa de vida eterna é uma fonte de esperança e consolo para nós, para os cristãos. Porque o Senhor já está garantindo para você, se você crer, se você confiar, se você buscar, se você fazer a vontade dele, Ele está falando, eu tenho um futuro melhor para você do que essa terra. Eu tenho vida eterna. Essa vida não tem fim. Essa vida que está garantida para mim e para você, ela não tem fim. É uma vida na eternidade, adorando aquele que é o Todo-Poderoso. Essa promessa nos motiva, queridos. Você olhar para esse versículo de João 3,16 e olhar que Jesus fala assim, ó, se você crer em mim, se você me buscar, fizer a minha vontade, seguir os meus passos, o meu caminho, você viverá eternamente. Isso é algo que nos motiva. É algo que nos faz mais alegres a cada dia mais nessa caminhada com Cristo, porque chegar aqui não foi fácil, nem para mim, nem para você.
prosseguir nesses dias de lutas, de pelejas, não tem sido fácil. Não tem sido fácil para a igreja, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para a sua família, não tem sido fácil para ninguém. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você coloca tudo isso em último lugar e fala assim: não, o primeiro lugar que eu tenho é o amor de Deus na minha vida e Ele me prometeu, então eu vou conseguir. A mensagem de Jesus para a nossa vida, queridos, ela é inabalável quando Ele fala: mas tem a vida eterna se você fizer a minha vontade. Esse a qual morreu por mim, a qual morreu por você, a qual foi enviada em nosso favor, para provar o tão grande é o amor do Pai para com as nossas vidas e mostrar a primeira lei, é aquele que está garantindo vitória para você nessa noite. Queridos, esse que pagou o preço é que está garantindo que se você fizer a vontade dele, se você entender o tão grandioso é esse amor, ao ponto dele morrer por nós, você vai alcançar suas vitórias. Você vai alcançar. Você vai permanecer. Para permanecer na sua caminhada com Cristo, você precisa entender isso. Deus tem um plano. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Um plano maravilhoso. Onde a palavra do Senhor diz assim, ó, em João 10. Cristo afirma para você nessa noite: eu vim para que tenham o que, irmãos? Tenham vida, e a tenham em abundância, plenamente, mas uma vida abundante com propósito. Queridos, não adianta só eu olhar para essa promessa, que Jesus fala assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham abundância, mas eu não fizer a vontade dele, mas eu não permanecer no amor dele, se eu não permanecer no amor de Cristo, eu aniquilo na minha vida a palavra de João 10:10. Porque ele não veio para mim, ele não veio para você. E a partir do momento que ele veio, ele diz o quê? Eu vim para que você, para que vocês, para que a minha igreja, ela possa experimentar o melhor de uma vida abundante, de uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de propósito. Muitos desistem da sua caminhada com Jesus, muitos desmerecem esse amor que foi pago lá naquela cruz por cada um de nós, simplesmente porque ainda não entenderam o que é viver uma vida plena com Jesus. Ainda não entenderam. Queridos, viver uma vida plena com Jesus não significa que nós não vamos passar por aflição. Você passou por aflição essa semana? Não é porque Ele te prometeu que você vai ter uma vida abundante, que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar por algum momento difícil. A vida abundante é uma vida cheia de propósito. Propósito e significado. Porque não significa nada só eu dizer eu quero Jesus, mas aqui Ele não é Senhor. Eu quero Jesus, mas aqui dentro desse coração ainda existe um cantinho onde eu falo assim, Senhor, deixa quietinho aquilo lá porque é só meu. Uai, eu sou totalmente entregue a Ele ou é só a metade? Ou porque aquilo que eu acho que é certo, o Senhor não pode reconhecer e tirar da minha vida? Uma vida abundante é caracterizada por um relacionamento restaurado com Deus. Você tem um relacionamento restaurado com Deus? Como tem estado o seu relacionamento com Deus nesses dias? Queridos, porque X e Y de dificuldades, aflições, de coisas e mais coisas, tentam todo dia sugar o nosso relacionamento com Deus. Porque eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu preciso estar pagando um preço, eu preciso estar buscando dele. Mas o dia a dia às vezes tem sido tão corrido, tão preocupante, tão cheio de aflições, que às vezes o meu tempo de ter um relacionamento com meu Deus está ficando para trás.
está ficando em último lugar. E se o meu tempo de relacionamento com meu Deus ficar em último lugar, eu estou aniquilando a vida abundante que Ele prometeu para mim. Porque para que eu receba, eu preciso buscar. O filho, para aprender com o pai, ele precisa estar presente junto com o pai. Ele precisa ter um tempo de relacionamento para que ele possa receber os ensinamentos do pai. Muitos têm trocado os ensinamentos do Senhor, um relacionamento com Deus, por simplesmente, às vezes, uma modinha do mundo. Algo desnecessário. Algo que não edifica. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas coisas nós deixamos de receber do nosso Deus, de acontecer no mais tempo possível nas nossas vidas, porque em muitos momentos nosso relacionamento com Ele está para baixo. E quando o nosso relacionamento com Deus está ruim, muitos têm sentimento de desistência. Quem aqui já pensou em enfiar o pé no balde? Alguém já pensou nisso aqui, nesse lugar, nessa noite? Passou por isso esses dias, queridos? Porque se você chegou a pensar assim, o seu relacionamento com Ele está ruim. Você precisa buscá-lo mais. Uma vida abundante é caracterizada pela presença do Espírito Santo. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele te prometeu tudo isso. Mas, queridos, eu vou falar novamente, uma vida abundante é caracterizada pela presença do Espírito. Do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente a todo momento. Ele tem que ser o meu farol de alerta na minha vida. Para quando a coisa vai mal, não está bem, ele chega e te fala, ó, não é por aí. Ó, não faça. Ó, você precisa se alertar. Mas muitos não têm dado ouvido à voz desse Espírito. E depois tem falado assim, mas aonde estão as suas promessas? Aonde estão as suas promessas? A vida abundante é caracterizada por bênçãos espirituais. Você já foi abençoado hoje? Você já foi abençoado essa semana? Sua família é abençoada? A sua família é abençoada? Amém? Uma vida abundante é caracterizada por profunda satisfação com Deus. Você tem estado satisfeito com o seu Deus esses dias? Ou você tem sido atitude de querer se isolar e falar assim, ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, Deus não está vendo o que eu estou passando, por que eu estou enfrentando tudo isso? Se você estiver pensando que ninguém se importa com você, esse ministério se importa, o seu Deus se importa. Você tem uma família? Se importe com ela, busca ela. Vida preciosa, da mesma forma que eu e você fomos alcançados, aqui estamos separados, porque decidimos esse caminho, andar com o nosso Deus. A sua família também tem jeito. Também tem. Mas, queridos, você sabia que muitas pessoas não conseguem experimentar uma vida abundante com Deus? Muitas pessoas, amor, senta aqui. Muitas pessoas não conseguem, mesmo depois de convertido, mesmo depois de ter aceitado a Jesus, a ter uma vida plena e abundante com Ele. Você já se deparou e pensou por quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado, por quê, irmão? Por quê? Porque é que muitos ainda não conseguem, não conseguiram até hoje, ter uma vida de abundância com Jesus Cristo, que é aquele que foi enviado pelo Pai, porque a primeira lei diz que é o amor de Deus por mim, a ter alcançado os seus propósitos. Você já parou para pensar? Por quê?
Segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Projeta para mim, por favor, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, é por isso que muitos não conseguem, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. O homem não consegue experimentar mais ainda, ou o melhor de Deus na sua vida, porque se não abandonar a natureza de pecado, não vai conseguir experimentar, não vai conseguir prosseguir. Não é simplesmente hoje ou amanhã eu aceitar Jesus e continuar pecando, e continuar fazendo as coisas erradas. O homem, ele foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho. Desobediência, rebeldia, o homem escolheu o seu próprio caminho, e o seu relacionamento com Deus se desfaz. Queridos, toda vez que o pecado toma conta da vida de alguém, o relacionamento com Deus se desfaz. Pode o Espírito Santo, pode luz e trevas ocupar o mesmo lugar? Como que eu vou receber dessa vida abundante que Jesus tem para mim, se eu estou na prática do pecado? Quando o homem está pecando, está fazendo o que não presta, o que não precisa, ele não está mais na dependência de Deus, ele está na independência, caracterizado por uma atitude de rebelião, indiferença e evidência do que a Bíblia chama de pecado. Pecado destrói, afasta, acaba o relacionamento com Deus, perde, como todos costumam dizer, o fio da meada, é separado, porque quando o homem peca, ele é separado de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Pois o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. E o homem que é separado de Deus, ele vai conseguir chegar a algum lugar? Não vai. Não tem como. Deus é santo, o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. Que abismo é esse? Que abismo muitas pessoas têm entrado nesses dias? Eu vou dizer como um dia como esse. Que abismo é esse? Chamado pecado. O homem tem procurado continuamente alcançar a Deus. Sim, uma vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião e filosofias. Será que com os meus próprios esforços eu vou conseguir alcançar a Deus, se Ele diz que o caminho é pelo Filho? Se Ele diz que o caminho é através do Filho que foi enviado por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo, por amor a essa cidade, por amor a essa nação. É possível se achegar a Deus se não for através do Filho? É possível alcançar mais de Deus se o Espírito Santo não tiver o controle das minhas atitudes?
se o Espírito Santo não tiver o controle total da minha vida, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir experimentar de uma vida abundante, repleta de coisas boas que Deus tem para mim, se o Espírito Santo não me conduzir. Se Ele não me conduzir, eu não vou experimentar. Será que nós temos deixado o Espírito Santo nos conduzir? Olha o que a Bíblia diz, que aquilo que é pleno é maravilhoso para as nossas vidas. Será? Ou será que na minha primeira dificuldade, aflição, problema, eu tenho uma decadência, desistir? Queridos, eu posso dizer para você com muita graça, para chegar até aqui, foi muita dificuldade, foi muita luta, foi muito sofrimento, foi muito abrir mão de muitas coisas para estar aqui, para chegar aqui, para permanecer nessa caminhada. É preciso nós abrirmos mão, é preciso nós dizermos não para muitas coisas, é preciso nós olharmos para a nossa frente, olhar que tem um semáforo lá na frente vermelho falando para mim e para você: eu estou te alertando, você não vai fazer. Não vai. Se vocês quiserem experimentar essa vida abundante que eu tenho para você, não faça. Se você avança o sinal vermelho, vai custar o quê para você? Qual que é a regra? Se você avançar o semáforo, você causa um acidente, você pode ser atropelado, você pode até morrer. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque não têm dado questão esse farol que está aceso. Não tem dado. Tem querido alcançar pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias forças. Eu já ouvi pessoas falar assim: ó, meu Deus é esse aqui, ó, meu braço. Mas esquece que o braço forte do Senhor é que nos sustenta. Porque se Ele retirar a mão, se Ele retirar, nós não vamos em lugar nenhum. Nenhum. A igreja não vai a lugar nenhum se o Senhor virar o rosto. Porque Ele nos diz: eu estou com meus olhos sobre essa terra, eu estou com os meus ouvidos atentos ao clamor de cada um de vocês. Ao clamor de cada um de vocês. Clama que eu vou te responder. Busca-me que você vai encontrar a vida abundante. Busca-me que você vai entender o amor verdadeiro. Terceira lei: Jesus Cristo, única solução de Deus para o homem pecador. Jesus Cristo, entenda isso, única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Você conhece algum outro caminho? Você já experimentou em algum momento na sua caminhada cortar, pegar um atalho? Queridos, na nossa vida não existe atalho. Na nossa vida existe alerta. Na nossa vida existe segmento. Na nossa vida existe um Espírito Santo que nos conduz. A vida do crente não é de cortar caminho, é de seguir para o alvo. Quem tem sido o seu alvo? Para onde você tem seguido? Para onde você quer ir? Aonde você quer passar a sua eternidade? Porque o amor de Deus é para nos mostrar isso. Aonde você quer passar a sua eternidade? Que futuro você tem enxergado para você e a sua casa lá na frente? Porque o crente tem que ter visão de águia, enxerga lá na frente. Que futuro? Porque se a sua casa não estiver professando Jesus Cristo, se o Espírito Santo não é o seu Senhor, não é o Senhor da tua casa, você está
aniquilando o futuro que Deus tem para você. Ele morreu no lugar de quem? Vamos, igreja, ele morreu no lugar de quem? Nosso. Ele morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos o livre acesso. Porque o pecado separa o homem de Deus. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tenhamos livre acesso ao nosso Deus, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Alto a baixo. Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Nós ainda éramos pecadores, Cristo veio, morreu por mim, morreu pela igreja, morreu por nós. Então isso significa que eu não preciso viver vida de pecado, porque ele já foi aniquilado. Não precisa insistir, não precisa querer ficar no pecado. O verdadeiro caminho já foi mostrado. Um sangue precioso foi derramado na cruz. E aquele que derramou o sangue na cruz, por mim e por você, a palavra do Senhor diz que ele há de vir. Ele há de retornar, ele há de voltar. Somente o Pai sabe, nem os anjos e nem ele mesmo, mas somente o Pai, e esse dia está chegando. Queridos, esse dia está chegando. Isso precisa ser ministrado mais e mais. Esse dia está chegando. Opa, queridos, aí eu olho para minha casa. Eu olho para os meus outros familiares. Como eu desejo que eles experimentem do amor de Deus na vida deles. Como eu desejo que eles possam experimentar desse amor que eu tenho experimentado nesses dias. Porque, queridos, quantos estavam aqui no dia que eu dei um testemunho sobre a visão que Deus me deu na madrugada? A primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com os meus pastores. A primeira. Queridos, eu nunca derramei tanta lágrima, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei nesse dia. Como eu me senti tão impactado de eu poder ter tido essa experiência tão grandiosa que eu tive com o anjo do Senhor, a qual eu podia ver com muita clareza as suas vestes muito brancas, e ao qual eu podia ver como eu estou vendo, queridos, cada um de vocês sentado aqui nessas cadeiras. O anjo do Senhor, ele me mostrava, eu estou dizendo para vocês, olha aqui, ó, cada um dos meus familiares, pessoas que já têm anos, que eu nem contato com eles tenho, e eu estava muito bem em São Consciência. E o anjo me mostrava cada um deles. E sabe o que o anjo falou para mim? Você é o pastor desse povo, cuida deles. Você é o pastor desse povo, cuida deles. Você é o pastor da sua família, cuida dela. Traga ela, resgata ela das chamas que o inferno está esperando, porque muitos vão entrar. Muitos, infelizmente, estão por caminhos tortuosos, e se não se arrependerem a tempo, esse caminho vai levar para lá. Esse caminho aí vai levar para lá. Não vou citar o que é, você já sabe o que eu estou apontando. Esse caminho aí vai levar para lá. Infelizmente, ele vai. E quem está dentro dele está em vida de pecado, e está aniquilando a graça de Deus e o amor de Deus. Não dá para você dizer assim, eu sou cheio do amor de Deus, da presença do Espírito Santo, e estar com a vida em pecado. Não tem como. Como? O Espírito Santo não vai ocupar em lugar onde o pecado existe, onde o pecado insiste em ficar. Mas a minha esperança, a sua esperança, ela morreu.
mas ela ressuscitou. Posso ouvir um glória? Ela morreu, mas ela ressuscitou. A minha esperança morreu, mas ela ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu por meus pecados, pelos nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500. 1 Coríntios 15, 3, 6. A mais 500. Então, queridos, nós precisamos viver uma vida abundante diante do Senhor com o propósito de segui-lo, de caminhar com Ele. Ele é o único caminho. Tem algum outro caminho que você conhece? Existe algum outro caminho? O que a palavra do Senhor diz? Ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem como você ter acesso ao Pai senão através de Jesus Cristo? Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele. Olha, presta atenção nisso. Presta atenção no que a palavra do Senhor diz para você nessa noite. Queridos, é muito forte o mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. É muito forte o que os anjos do Senhor querem fazer aqui nessa noite. Se você ficar ligado, se você prestar atenção no mover do mundo espiritual aqui nesta noite, no mover dos anjos nesse lugar, eu tenho certeza que você sai daqui nessa noite completamente transformado, restaurado, abençoado, restituído. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço que era de quem? Nosso. De quem que era o preço? Nosso. Então por que não valorizamos? Então por que muitos não valorizam a presença de Deus? Trocam a presença de Deus por qualquer coisinha? Trocam a alegria tremenda de estar num culto, celebrando com os irmãos, por ficar sentado no sofá sem fazer nada? Queridos, não sou contra a rede social, não sou contra o WhatsApp, utilizo, uso para trabalhar, não sou contra. Queridos, mas o mundo hoje está tão cheio de coisas que o diabo usa para nos desligar, nos afastar de Deus, que você não tem como. As dancinhas do mundo, as modinhas do mundo. Olha, o outro fez, eu também quero fazer. Entra nessa dancinha, nessa modinha, e tira os olhos do teu Deus para você ver onde você vai parar. Tira. Deixa as janelas das distrações entrar na sua vida, que você vai perder o sentido desse verdadeiro amor. Eu ministrei um tempo os jovens e falei: cuidado com as janelas das distrações. Essas janelas podem nos levar a um lugar errado, pode nos fazer perder o foco. E que se eu perder o foco, eu estou ferrado. Se eu perder o foco daquele que tem me alertado o tempo todo, daquele ao qual eu tenho querido andar, caminhar e dizer: toma conta da minha vida porque ela te pertence, eu estarei enfiado a cara na lama. Porque quem perde o foco, logo logo está com a cara enfiada na lama. Logo logo. Aí o diabo gosta. Porque, vou te dizer uma coisa, muitos falam assim, ó: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu concordo, mas quando cai para levantar é difícil. Não é fácil quando o inimigo se torna o coadjuvante da situação. Não é fácil. Agora, queridos, tudo isso que eu falei não será o suficiente se você não receber a Cristo. Se você não receber a Cristo, nada disso será o suficiente. Você precisa recebê-lo. Você precisa confessá-lo.
Você precisa deixar Ele ser o teu Senhor totalmente da sua vida, o seu direcionador, o seu ajudador, o seu intercessor, aquele que te guarda e vela por você o tempo todo. Eu não posso receber a Jesus e dentro de mim tem algo que Jesus não está de acordo. Não tem como. Se eu estou separado do mundo. O apóstolo diz, não os peço que vos tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Aí você fala assim, você se pergunta, mas guardar de quê? O que é que se resume tudo isso? A uma única palavra, pecado. Porque o pecado tem de tudo, tudo que é bom, muitos falam, nossa, é uma maravilha. É ótimo. E quando isso entra, a ruína chega. Precisamos, é a quarta lei, receber a Cristo. Quarta lei, receba a Jesus na sua vida com muito, mas com muito amor. Muito. E entenda que se você não caminhar, se você não buscar, se você não entender que somente através dele, ele é o verdadeiro e único caminho, a sua carreira não vai longe. Não vai. Não adianta. Pelas suas forças você não vai chegar lá. Pelas suas forças você não vai bater na porta do céu. Não tem como. O abismo que separava eu e você, a Bíblia fala que ele foi o quê? Retirado. Porque Jesus foi lá naquela cruz, morrer por mim, morrer por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado dessa nação, pelo pecado dessa cidade, pelo pecado dos meus familiares, para que nós possamos ter vida em abundância. Em abundância. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de quem? Filhos de Deus. João 1:12. Projeta para mim, por favor. João 1:12. João 1:12. Igreja, vamos ler junto esse versículo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Opa! Contudo, aos que receberam, apertou um pouquinho, né? Aos que receberam, você recebeu Jesus? Se você recebeu Jesus, foi lhe dado o direito de filho, se tornar filho de Deus, de ser herdeiro da vida em abundância, de ser herdeiro de um futuro, a eternidade com Ele. Simplesmente pelo fato de que? De você o receber e crer. Você precisa receber e crer. Não é só receber, é crer, é confiar, é acreditar, é deixar Ele cuidar de você, é deixar Ele ser o Senhor totalmente da sua vida, é deixar Ele te limpar, é deixar Ele tirar aquilo que não presta e lançar lá no mar do esquecimento. Porque, queridos, o que eu já vi de gente tentando pescar no mar do esquecimento, de gente que está na carreira cristã, que já recebeu Jesus e fica lá, o crente pescador lá com a varinha no mar do esquecimento, tentando buscar alguma coisa. Mas quando eu estava lá, parece que não era assim. Então está demonstrando que não teve mudança, que não recebeu Jesus nenhum. Recebemos a Cristo pelo quê? Pela fé. Efésios 2:8-9, por favor. Pois vós são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Recebemos a Cristo pela nossa fé e acreditamos e confiamos que Ele vai mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. A nossa sorte, a nossa história, o nosso futuro.
Queridos, eu vou dizer para vocês que Jesus entrou na minha vida de uma forma diferente. Porque ao tempo em que nós fomos encontrados, que eu posso dizer que a minha família foi encontrada, foi abraçada, foi restaurada por Jesus e por esse ministério, nós resolvemos de uma maneira diferente na nossa vida de seguir a Jesus. Mas, queridos, não é pelo homem, não é por mim, não é por você, é por Cristo. Vou compartilhar algo com vocês aqui, ó. Ele não está aqui nesse momento, mas se você quiser, você pode perguntar para ele. Nosso pastor Gilson. Vou dizer que eu lembro como ontem, pastora, como ontem, igreja, como ontem, pastor Antoninho, vocês que estão presentes. Quando nós fomos achados, se vocês querem saber a nossa verdadeira história, Gilson, Flaviana, os pastores desse ministério, a liderança desse ministério, Cleiton, Josefa, queridos, pastor, eu estava sentado, vou dizer para você, no sofá da minha casa, minha esposa de um lado, pastor Gilson do outro, eu no meio. O pastor falou assim para mim: Emerson, o amor de Deus na sua vida é incondicional, ele é maravilhoso, só que eu vou dizer uma coisa para você, não é por homem, é pela fé. E outra, eu posso resolver. Olha isso, igreja, eu vou dizer para vocês, palavra do meu pastor, vocês podem perguntar para ele. Assim, eu posso resolver todos os seus problemas, posso te ajudar a resolver tudo. Mas se você não tiver uma atitude, amanhã você faz tudo errado de novo. Tudo. Queridos, se eu aceitei a Jesus, eu preciso continuar. Eu preciso querer. Eu tenho que fazer a coisa certa, eu tenho que caminhar, eu tenho que deixar Ele tomar conta de mim. Porque não adiantaria somente eu atender a um chamado que o pastor fez na minha vida naquele momento, e amanhã eu voltasse a fazer tudo errado de novo. E se eu volto a fazer tudo errado de novo, eu estou aniquilando o amor de Deus na minha vida. Eu estou aniquilando a cruz na minha vida. Eu estou aniquilando o futuro de Deus na minha vida. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Projeta para mim, por favor, Apocalipse 3:20. Aí é que aperta. Apertar um pouquinho agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta de onde? Batendo. Jesus está à porta da tua família batendo. Jesus está à minha porta batendo. Eu só vou ter a vida abundante. Sabe por quê? Se eu escolher abrir a porta. Muitos querem o milagre de Deus, mas ainda não escolheram e não tiveram a atitude de abrir a porta. Que porta é essa? Porta do meu coração. No momento que eu abro a porta do meu coração para Jesus, eu falo: Senhor, aqui dentro o que existia que não prestava, eu estou renunciando. Não existe cantinho. Você não varre a casa e põe o lixo no canto da casa. Não tem como. Porque amanhã você tem que arrumar de novo, o lixo vai se espalhar. Um tomate que está podre dentro de uma caixa, ele apodrece uma caixa inteira.
Se eu quiser deixar aquele pedacinho podre dentro de mim, ele vai apodrecer a minha vida por inteiro. Não tem como eu querer uma vida abundante se eu não aceitar abrir a porta. Essa palavra Jesus escreve lá, na igreja de Laodiceia. Jesus estava à porta da igreja de Laodiceia batendo o tempo todo. Eu não vou entrar muito nessa questão. Ele não estava dentro da igreja, ele estava fora. Quem é a igreja? Somos nós. Jesus está dentro de você, eu creio. Porque quando ele estava lá fora, você o ouviu e resolveu abrir a sua porta. Aí aquela natureza de pecado que te separava de Deus, que te impedia de alcançar o que ele tem de melhor para você, ela foi desfeita. Porque você tomou uma decisão. Agora, queridos, receber, ouve isso. Receber a Cristo, eu estou terminando. Receber a Cristo implica em arrependimento. Você tem gerado fruto de arrependimento na sua vida? Significa deixar de confiar em sua própria capacidade e confiar nele. Não é só na minha capacidade. Vou contar algo para vocês que eu ouvi de uma pessoa, acho que eu já compartilhei com a minha pastora, não sei se eu compartilhei com a igreja. Vocês sabem que há 16 anos eu estou nesse ministério. 16 anos eu estou ali, junto com a equipe, cuidando do ministério de áudio da igreja, zelando por esse ministério. E muitas pessoas chegaram para mim, eu já ouvi pessoas chegando para mim falando assim: Wenderson, hoje você só está no ministério porque você ocupa um cargo. Falei, meu querido, eu não ocupo um cargo, eu faço de livre e espontânea vontade porque eu amo meu Deus e eu reconheço o que Ele fez por mim. Por isso eu estou aqui. E se Deus me capacitou e me deu talento para estar servindo Ele na casa do Senhor, é até o dia que Ele quiser. Porque não é pelas minhas forças, não foi pelas minhas forças, nem pelo meu entendimento, pela minha sabedoria humana, que até aqui eu cheguei. É por causa dEle. É por causa dEle. Eu estou aqui sim, queridos, servindo o ministério que eu visto a camisa e amo. Servindo pessoas nesse ministério, porque aqui nós estamos para servir a Jesus e a servir pessoas. Isso nós estamos. Me alegro demais em fazer hoje o que faço. Ver meus filhos, eu vou dizer para você, a sua família é preciosa, não abre mão dela não. Não abra mão, mesmo que o diabo tente, não abra mão. Hoje eu sou grato a Deus, porque quando eu cheguei no meio desse ministério, vou dizer para vocês, meu filho mais velho, Everton, tinha 4 aninhos. É ou não é, pastor Iraci? Minha filha mais nova, Ellen, tinha 2 aninhos. Foi muita luta, queridos. Muita luta. Com uma semana que nós estávamos aqui, a minha filha cai. Ouve isso. A minha filha leva um tombaço lá em casa e quebra o braço. E eu me encontrava na pior situação financeira da minha vida. Pior situação. Eu já compartilhei isso aqui na igreja, já dei meu testemunho. Mas eu estou falando para você, queridos, que quando você tem fé, Deus age. Eu levei aquela menina no médico, e o médico falou assim, tome 1 mês engessada. A pastora Iraci lembra como que ela vinha. Engessada. No domingo, no ministério infantil, a pastora Iraci deu aula para ela. O médico falou assim, 30 dias lá, tal. Aí quando vai na segunda-feira, essa menina me toma um capote e cai. Lá vai quem? Estou falando para você um pedacinho do meu testemunho. Pastor Gilson. Marquei uma consulta com o ortopedista, o mesmo que atendeu ela, lá em Tutaba. Eu chego lá, o médico fala, mas o que aconteceu? Eu falei, doutor, a menina tomou um tombo, quebrou o gesso, e eu só coloquei o antipólio por orientação. Vamos tirar esse gesso logo? E vamos fazer um raio-x ali, entra lá para a sala. Olha para você ver o pensamento quando a gente está mal. Eu falei, meu Deus, lá vai eu usar o plano de saúde sem poder, sem ter condições, vou me endividar mais um pouquinho, e agora eu estou enrolado mesmo. Aí o médico chega para mim, chega para minha esposa e fala assim, pai, olha esse exame aqui, e olha esse daqui, compara o antes, compara o depois. Queridos, ela quebrou o braço aqui, rachou aqui, Ele falou assim, olha aqui,
Eu não posso engessar essa criança e mandar ela com gesso para casa, porque eu não vejo quebradura mais. Não tem como. Você entende o que eu estou te falando? Não tem como. Você que é pai, eu não posso fazer. Eu sou médico, eu estou te falando porque não tem. Olha aqui para você ver o antes e olha o agora. Eu falei, doutor, o que é para mim fazer? Ele só falou assim, vai para casa. Vai para casa. E quando foi numa sexta-feira, que isso era numa terça, eu levei ela no hospital aqui, ele fez novamente novos exames e falou assim, não tem jeito, vai para casa. Essa menina sua está sarada, ela está curada. Queridos, eu guardei esse exame por muito e muito tempo para poder testemunhar, para me mostrar para a minha família. Falar, gente, isso aqui é a obra de Deus, isso é um milagre de Deus. Muitos podem falar assim, mas é uma criança, se recupera logo. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, o homem não pode mudar. O homem não muda. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados, ou ter uma experiência emocional. Recebemos a Cristo pela fé, através de uma decisão pessoal. Foi decisão sua receber a Jesus? Agora, Everton, tem aquela imagem aí para projetar que eu quero finalizar. Quero estar finalizando aqui. Não, você não trouxe? Não, né? Então, queridos, olha aqui para você ver como eu não posso tentar seguir a Jesus. Eu não posso tentar caminhar somente pelas minhas forças. Não tem como. O eu no centro da vida, Cristo ao lado de fora. Ações e atitudes controladas pelo eu resultam em discórdias e frustrações. Agora, dá uma olhadinha como que está. Eu esqueci de trazer o laser. Como que estão? Isso. Quando é pelo eu. Quando é pelo eu, o que é que dá? Quando é pelo eu, vou me frustrar. Quando é pelo eu, as coisas vão mal. Quando é pelo eu não vou conseguir alcançar. Quando é pelo eu não vou conseguir tomar posse das bênçãos. Vai ficar uma desordenança. Agora presta atenção. Vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida. O eu fora. Ações e atitudes controladas por Cristo resultam em harmonia com o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Você já entendeu esse plano? Quando Jesus está no controle, resulta nisso, tudo em harmonia na minha vida. Mas quando Ele sai, que eu não deixo mais Ele tomar o controle de tudo, Ele ser o meu intercessor, Ele me guiar, Ele me levar pelos caminhos corretos, vai entrar em desarmonia. Aí a coisa vai começar a ficar feia. Aí é a hora que às vezes você vai perguntar assim, mas Senhor, o Senhor não está me vendo aqui não? E é bem capaz do Senhor falar assim para você, eu estou te vendo, mas você está vendo o que você está fazendo? É isso que nós corremos o risco de ouvir, queridos, quando nós deixamos Jesus de lado. O amor de Deus é tremendo, é maravilhoso por mim. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é inexplicável. Como Deus pode amar alguém pecador? Como? Você daria seu filho para morrer por alguém? Você daria? Porque esse aconteceu lá na cruz. Ele morreu por mim e por você. Pela sociedade, por essa nação, por esse mundo, pela sua família. Você pode receber a Jesus agora mesmo. Agora mesmo. Se você sente, queridos, se você sente, eu vou dizer para você, ouve o que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite. Ouve isso. Se você sente, você que está aqui nessa noite, se você sente que algo na sua vida está caminhando, ouve isso, está caminhando para se tornar como na primeira figura,
Você não pode sair daqui nessa noite sem antes mudar isso. Não pode. Não pode. Você não pode deixar isso permanecer. Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em palavras. Do que em palavras. Como tem estado a sua vida nesses dias? O eu no centro da vida ou o eu fora do centro? E Jesus no controle. Como tem estado? Como tem estado você nesses dias? Como? Queridos, se coloque de pé, em nome de Jesus. Como você tem estado nesses dias? Nesses dias você tem sentido que algo na sua vida está fazendo com que você deixe Jesus de fora? Com que você perca a direção? Com que você deixe de ouvir o Espírito Santo? Se existem situações na sua vida que você tem dado mais valor nelas do que a presença de Deus, está errado. Está errado, queridos. Se existem coisas nas nossas vidas que nós damos mais valor e elas nos impedem de buscar a presença de Deus, está errado, é pecado, é idolatria. E se você se sente nesses dias daquela maneira, com Jesus não sendo o controlador da sua vida, você não pode deixar isso crescer. Você não pode ir embora nessa noite sem antes mudar isso. E nessa noite, queridos, durante esses dias de campanha, o que eu tenho certeza que você tem presenciado, eu tenho presenciado, são milagres que Jesus tem realizado no altar desta igreja, na vida de pessoas nesse ministério. Porque se você está usando essa pulseirinha aqui, ó, eu tenho certeza que você tem muito a testemunhar ainda. Eu tenho certeza. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que preguei a palavra nessa noite. Quem direcionou a palavra para você foi o Espírito Santo. Carlos Eduardo, não sei se você vai tocar alguma canção no final, mas nós estamos finalizando nessa noite, mas se você sente, queridos, que dentro de você, é o Espírito Santo mesmo, falando com você nessa noite, se você sente daquela forma, que Jesus não está sendo o Senhor total da sua vida, você precisa mudar isso nessa noite. Você precisa deixar isso de lado, você precisa lançar isso fora para a sua vida. Se você sente dentro de você que nesses dias você tem enfrentado situações que estão complicadas, está difícil de vencer, está difícil de superar, vem para frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Gostaria que você viesse para frente, ou melhor, eu gostaria que toda a igreja viesse para frente, queridos. Toda a igreja, vem para frente. Expõe para o seu Deus o que você está passando por esses dias. Exponha para o Senhor, fala: Senhor, eu não aceito mais ficar dessa maneira. Senhor, eu não aceito mais aquela situação, ser a dona, e sim o Senhor que tem que estar no centro. Eu não aceito mais, porque o Espírito Santo é quem que guiar você, não é você se guiar sozinho.